Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4. Nós terminamos, depois de longo tempo, a exposição em 1 Coríntios. E na semana passada e nessa semana nós estamos falando sobre alguns pontos de necessidade da nossa igreja. Nós, como a liderança se reuniu, nós fizemos um levantamento diagnóstico da igreja, os pontos que estão bons, aqueles que nós precisamos melhorar, pontos de fraqueza e de enfermidade. Dentre esses pontos, vida de oração e envolvimento na obra de evangelismo e missões. Nós falamos sobre isso na semana passada. Se você não ouviu, desejar, o link está disponível no grupo da igreja, na página da igreja no YouTube. O vídeo não, o áudio, me desculpe. E um outro ponto que nós detectamos é o perigo do nominalismo. O que é nominalismo? É nós recebermos uma orientação bíblica consistente e não colocarmos isso em prática. É quando o ensinamento bíblico ele não se reflete em uma vida frutífera na igreja. Quando há o conhecimento, mas a prática ela não é claramente visível na vida da igreja, ela não se transforma em frutos na vida da igreja. E é curioso porque o máximo que um pregador ele consegue fazer é estudar a mensagem, a palavra de Deus e transmitir a mensagem, mas o pregador ele só fala aos ouvidos. Ele não consegue fazer mais do que isso. E olha lá, só Deus pode falar ao coração. Mas qual é o coração que Deus fala? Essa é a questão. Essa é a grande questão. Para que essa semente preciosa da palavra de Deus se transforme em fruto. Então, Marcos, capítulo 4, deixe a sua Bíblia aberta. Se há alguém sem Bíblia perto de você, por favor, compartilhe. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já nos tem feito. Esses momentos têm sido muito encorajadores para nós. Nós aqui cantamos, bendizemos ao Senhor, oramos, depositamos nossa confiança. E agora nós queremos dedicar nosso coração, nossa atenção ao Senhor, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor nos fale ao coração, só o Senhor pode fazer isso. E que a nossa vida seja transformada em fruto para a glória e do louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 4, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo o texto. Vamos começar pelos dois primeiros. Obrigado, meu filho. Nos diz assim, Marcos 4, 1 e 2. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão, que ele teve que entrar e sentar-se num barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas. Nesse capítulo 4 do Evangelho de Marcos, irmãos, nós encontramos um sermão que Jesus ele pregou 2 vezes no mesmo dia. Primeiro ele prega à multidão e logo depois ele vai pregar a mesma mensagem aos seus discípulos. É a hora de tomar água. Esse motoqueiro me abençoou. O médico falou que eu tenho que falar pouco, beber água. E aí quando ele passa eu lembro que eu tenho que tomar água. Então, a cena aqui narrada foi uma daquelas vezes que Jesus ele estava pregando e juntou tanta gente ali na beira do mar que não havia lugar para ele ficar. Então, quando você é acuado por uma multidão no mar, você começa a entrar já dentro d'água e não deve ser muito confortável você pregar nessa situação. Então, Jesus ele entrou num barco que estava ali dentro d'água. Pouquinho depois, ele começou a pregar de lá. E veja o sermão que Jesus pregou.
final do verso 2 até o 9, dizia-lhes: ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram, deram fruto. Um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E terminou o sermão. Se fosse aqui, você já poderia ir embora, agora. Só isso. É curioso, né? Porque, olha, com toda certeza, eu já prego há muito tempo, um sermão desse aqui não dura mais do que 10 minutos. Você acha que dura, pastor? Quanto tempo você pregaria sermão, pastor Alisson, pastor Marcos? 5, 10 minutos, né? Então, nós podemos imaginar aqui os discípulos olhando um para o outro e falando: do que ele está falando? O que está acontecendo aqui? E aí Jesus prega o sermão pela segunda vez aos seus discípulos. Veja o que diz aí do verso 10 a 12. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Então Jesus está mostrando aqui por que é que ele ensinava através de parábolas. Você já ouviu dizer que as parábolas são um método para tornar a mensagem mais facilmente compreensiva pelas pessoas? Só que Jesus está dizendo que não era por isso que ele pregava parábolas. E nós encontramos aqui pelo menos 2 motivos. O primeiro deles é que a parábola era um processo de peneiração. Jesus estava procurando aqueles que estavam sendo atraídos pelo Espírito Santo, aqueles que se aproximavam dele depois do ensino, e eles queriam mais, eles queriam entendimento, eles perguntam: o que isso quer dizer? Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Jesus, ele ensinava por parábolas porque ele estava procurando corações famintos. Quando você está perto de um morador de rua faminto, por exemplo, e muitos deles estão famintos, e você de repente dá para ele um biscoito, ele se contenta com aquele biscoito, está bom, está suficiente. Você fala: olha, eu tenho mais, eu tenho pão, eu tenho arroz, feijão, carne, salada. O que ele fala? Eu quero mais, eu quero mais. É isso que Jesus estava procurando a nível espiritual, pessoas assim. As parábolas também, elas eram uma maneira de Deus julgar o seu povo. A verdade estava escondida na parábola por causa da dureza dos corações. Verso 13, disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola, como compreendereis todas as outras? Para que vendo, não vejam, para que ouvindo, não ouçam, e não se convertam, e não sejam perdoados, porque a dureza do coração é grande demais. E o que Jesus está ensinando aqui nessa parábola para nós? Primeiro, ele nos mostra o estado mau do coração humano e a possibilidade de nós termos um coração que se encontra nesse estado indesejável, nesse estado mau. O coração mau, de acordo com as palavras de Jesus, ele se manifesta de diversas maneiras, pelo menos 3 aqui, elas são relatadas para nós. Primeira manifestação de corações em um estado mau é o coração endurecido. Olha o que ele diz nos versos 14 e 15: o semeador semeia a palavra, os que estão à beira do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada,
mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Meus irmãos, a semente ela é boa e poderosa. A semente é a própria palavra de Deus, então nós podemos imaginar, visualizar o que Jesus está descrevendo aqui. Nós podemos ver o lavrador semear, depois que ele preparou a terra, tombou, arou, tirou as impurezas e ele então lança as sementes. Mas muitas vezes uma estrada, ela acompanhava a roça daquele agricultor. E quando as pessoas caminhavam naquelas estradas, indo e vindo da cidade, às vezes, enquanto ele estava no caminho, do lado da roça, do fazendeiro, às vezes havia um rebanho de cabras, de ovelhas, e não dava para passar. Às vezes um carro de boi atravessado, não dava para passar. E o que as pessoas faziam? Eles davam uma volta, contornavam o obstáculo, e eles passavam ali na beirada da plantação. Então, para se desviar, eles se desviavam. Depois de um tempo, aquela terra entre a estrada e a plantação, ela ficava dura, portanto que as pessoas pisavam nelas. Então, quando o fazendeiro semeava as sementes, algumas delas caíam na terra dura, aquela terra batida, e antes da semente sequer poder formar uma raiz, aí os pássaros vinham e comiam aquela semente. Jesus, ele está ensinando que algumas pessoas têm o coração como aquele solo. Algumas pessoas têm um coração tão duro, que quando Deus fala a sua palavra, antes que essa palavra consiga formar alguma raiz, Satanás já está lá para roubar essa palavra semeada naquele coração. A dureza de coração resiste à penetração da palavra de Deus. Às vezes as pessoas passam por situações difíceis, dolorosas na vida, e ao passar por essas circunstâncias, algumas pessoas procuram ajuda nelas mesmas. Elas procuram ajuda em si mesmas, em vez de buscar ajuda em Deus, na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus, no Deus que nunca falta. E cada vez que isso acontece, cada vez que nós deixamos de buscar a ajuda de Deus para buscar ajuda em nós mesmos, o coração ele fica um pouquinho mais endurecido. Alguém disse que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. E isso quer dizer que pessoas podem passar pelas mesmas experiências e reagir de maneira completamente diferente. Algumas pessoas, elas são levadas a Deus no meio da sua dor, e a misericórdia de Deus continua amolecendo seu coração. É uma bênção de Deus. Outras pessoas buscam ajuda em si mesmas e o coração continua mais e mais duro. Quando Deus fala a sua palavra, o coração endurecido, ele não consegue receber essa palavra. E Satanás leva embora a palavra antes que aquela pessoa possa responder favoravelmente a palavra que foi lançada ao seu coração. Então, o primeiro estado mal é o coração endurecido. Outra manifestação de um coração mau é o coração raso. Olha o que ele diz nos versos 16 e 17. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Logo recebem, mas dura pouco. Recebem e abandonam. Quando Jesus fala sobre um solo pedregoso, é claro que ele não está falando de um monte de cascalho. Ninguém vai plantar no meio dos cascalhos, né? No meio de pedras na superfície. O que Jesus está falando aqui é de uma camada fina de terra sobre um lajedo
de pedra. Ele não vê que a camada de terra é pequena, que lá embaixo tem um lajedo, uma pedra grande, é disso que ele está falando. Então, quando o agricultor ele semeia a semente naquela fina camada de terra, que logo abaixo tem uma pedra, aquela pequena camada, ela até faz o broto surgir. A semente começa a crescer, mas por não haver profundidade na terra, a raiz ela só cresce até o ponto de atingir a pedra, que está logo abaixo. E quando a plantinha começa a brotar, vem o sol quente, e ela não consegue resistir, porque não há profundidade nas raízes, a planta fica seca, a planta morre. Jesus diz que algumas pessoas têm um coração assim, um coração raso, um coração superficial que não consegue sustentar a vida a ponto de dar fruto. Ele acolhe a palavra, mas logo o sol quente mata aquela planta porque não tem raiz, não consegue sustentar a vida, não consegue dar fruto. O solo do seu coração é muito raso, é muito superficial para sustentar a vida e produzir frutos. Meus irmãos, quantas pessoas vêm à igreja e elas chegam animadas com a pregação, com a música, com a comunhão, ou com qualquer outro aspecto da vida da igreja, e isso é muito animador, receber pessoas na igreja, nós amamos isso, mas muitas vezes as pessoas somem tão depressa quanto elas chegam, não é assim? Muitas vezes é assim. Algum problema, alguma dificuldade que a pessoa não consegue lidar, e ela, então, desaparece. Nós damos uma olhada e perguntamos, cadê aquela pessoa? O que aconteceu com ela? Aconteceu que o fogo se apagou com a mesma rapidez que acendeu. Muitas vezes, as pessoas só vêm por causa disso, porque se animam com a pregação, se animam com a música, com os relacionamentos, mas essas pessoas não estão preparadas para a vida cristã de verdade. A vida que segue fielmente a Deus. Às vezes, como Jesus diz, quando vêm as aflições, problemas, perseguição, por causa da palavra, elas vão embora, desistem. Quando experimentam a dor, perda, pressão que o processo de Deus muitas vezes traz, alguns desistem e vão embora. A semente até brotou, mas morreu. O problema, irmãos, muitas vezes é que o parecer que muitas pessoas têm de Deus nesse mundo é de um ser poderoso que está ali, só esperando uma oração para satisfazer desejos. Então, enxergam um Deus que existe só para suprir suas expectativas. Muitos, infelizmente, em nossas igrejas também pensam assim, têm essa visão de Deus. Por causa desse evangelho que é pregado hoje em muitas igrejas, as pessoas têm desenvolvido uma imagem de um Deus que vive para nos fazer saudáveis, ricos e felizes. Isso é teologia do inferno, esse não é o Deus da Bíblia. Porque a vida real, muitas vezes, não é assim. Você pode ser um crente fiel e não ser saudável, nem rico, e nem ter tantos motivos para ficar dando gargalhadas por aí. A vida real não é assim. Então, muitas vezes, quando a doença, a aflição, a dificuldade, a perseguição, relacionamentos quebrados, pressões financeiras chegam, muitos não conseguem suportar isso.
Jesus está dizendo a seus discípulos que algumas pessoas precisam aprofundar o solo do seu coração, porque ele está muito raso. Quando nós exigimos que Deus funcione de acordo com nossas expectativas, irmãos, o solo não está profundo o suficiente para sustentar a vida. Quando o sol quente da tribulação, da aflição queimar, a planta vai murchar e vai morrer. Corações duros, corações superficiais não podem produzir fruto diante da mensagem semeada. Terceiro estado mal do coração, coração cheio de espinhos. Verso 18 e 19, outros ainda são os que recebem a semente entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mais uma vez, o semeador semeia a palavra e ela começa a crescer. A semente começa a crescer. Mas as sementes não são a única coisa que estão crescendo. A terra está cheia de espinhos. Ele não plantou espinhos e nem plantou no espinho crescido. É que muitas vezes os passarinhos trazem pragas para a plantação. Às vezes uma pessoa invejosa jogou ali outras sementes no meio da plantação dele. E antes que as sementes pudessem produzir frutos, os espinhos sufocam a planta e a planta morre. Nós precisamos estar atentos, irmãos, sobre a maneira como nós lidamos com os espinhos na nossa vida. Às vezes, em vez de tirar esses espinhos pelo processo doloroso da obediência, nós preferimos cultivar os espinhos, deixá-los crescer, por causa da tentação de amar as coisas que roubam a nossa vida com Deus. Jesus descreve esses espinhos, no verso 19, como as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas. Muitos, no meio do povo de Deus, estão distraídos e sufocados pelas coisas do mundo. Distraem com a possibilidade de riquezas e acabam cedendo ao materialismo que está consumindo o nosso mundo. Às vezes as pessoas estão achando que eles são os consumidores, mas na verdade é esse materialismo que consome a vida do ser humano. Satanás, ele tem convencido muitas pessoas, e infelizmente muitas delas dentro do povo de Deus, que a vida pode ser preenchida por coisas. E quanto mais coisas você tiver, mais preenchida será a sua vida. Jesus, ele está falando sobre as preocupações dessa vida. A vida, ela traz preocupações capazes de sugar por completo a esperança do nosso coração. Existem preocupações que são únicas, são gerais, em vários períodos da história. Hoje em dia, nós temos aí a preocupação com essa situação de corrupção, crise climática, aquecimento global, crise financeira no mundo. Mas existem também aquelas preocupações do momento. Há coisas que o nosso inimigo vai trazer individualmente, para cada um individualmente, em cada fase da sua vida, para que ele abandone a obediência à palavra de Deus. Quando nós somos adolescentes, essa idade tão boa e que passa tão rápido, talvez a idade mais cheia de vida, e a que passa mais rapidamente. Quando adolescentes, Deus nos chama para viver para Cristo, e nós podemos responder da seguinte maneira: Deus, eu quero viver para o Senhor,
e eu tenho andado nessa direção, mas o Senhor, olha, agora eu tenho meus amigos também, e meus amigos são tão importantes para mim, eu nunca mais terei esse momento em que eu estarei livre para curtir meus amigos, para nutrir relacionamentos. Deixa eu aproveitar minhas amizades agora, meu Deus, mais tarde eu vou seguir o Senhor. Daí vem a faculdade. Deus nos chama para uma vida de discipulado, desenvolvendo uma fome por Ele, por Suas palavras. E nós podemos dizer: Deus, eu estou interessado. Na verdade é isso que eu quero para a minha vida, mas agora eu tenho que me dedicar aos estudos. O senhor sabe que o curso é difícil. Ele exige muito de mim, o curso é intensivo. E se eu fizer esse curso bem feito, Deus, eu vou poder ser usado poderosamente pelo Senhor mais tarde. Então eu tenho que me dedicar à minha formação. Depois que eu terminar a faculdade, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a Sua palavra. Depois da faculdade tem um casamento pela frente. Deus nos chama para orientar todos os nossos recursos em torno dEle, do Seu reino. E nós dizemos: Deus, eu quero isso. Mas agora, Deus, eu tenho que usar meu tempo para desenvolver a minha carreira. Eu falei casamento ou carreira? Acontece comigo. Depois da faculdade tem a carreira. E nós, então, dizemos para Deus: Deus, eu quero. Mas agora, eu tenho que usar meu tempo para desenvolver minha carreira. E o senhor sabe, eu estou no começo, eu preciso fazer várias horas extras. Porque se eu não fizer isso, eu não terei uma base para a minha carreira. Mas Deus, eu sei que se eu fizer isso bem feito, eu investir meu tempo agora, construir minha carreira, investir no meu negócio, eu serei capaz daqui a um tempo de fazer meu serviço na metade do tempo. E olha, Deus, eu posso ser tão bem sucedido que eu posso me aposentar cedo e ir para o campo missionário. Aí depois vem o casamento. Deus nos chama para um amor ardente por Cristo. E nós dizemos: Deus, é isso que nós queremos. Mas agora nós temos um ao outro e o Senhor mesmo sabe que nós precisamos crescer juntos, nós precisamos desfrutar desse relacionamento. Em alguns anos os filhos virão e nunca mais nós vamos ter essa oportunidade de novo. É agora, Deus. É tão bom poder dormir até mais tarde, domingo de manhã, porque nossos dias são tão corridos. Depois de uma semana cheia de tarefas, de trabalho. Então, domingo de manhã, é tão gostoso dormir um pouquinho mais, ficar curtindo um ao outro, com todas as responsabilidades de trabalho, outras pressões. Domingo, Deus, é o único tempo que nós temos. Mais tarde nós vamos buscar a Cristo com todo o nosso coração. E depois tem a escola dos filhos. Depois vem a aposentadoria. E quando a aposentadoria chega, nós respiramos aliviados e dizemos: olha, agora eu vou desfrutar dela. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já dei meu trabalho para a igreja, agora deixa com os mais novos. Estou contando mentira? Será que nós não entendemos, irmãos, que o amanhã nunca chega? Amanhã, irmãos, é uma das armas mais poderosas de Satanás contra a vida do povo de Deus. Amanhã você faz. Deixa para amanhã. Meus irmãos, hoje é o único dia
que nós temos para andar com Deus, trabalhar com Deus, para a edificação da sua igreja. Você não sabe se tem amanhã. Se nós não andarmos com Deus hoje, nós não andaremos com Deus amanhã, porque amanhã é uma ilusão. Amanhã nunca chega. Hebreus 3,15, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Hoje é o dia que Deus nos deu para servi-lo. É hoje. Satanás, ele vai usar todas as preocupações desse mundo para roubar de nós a responsabilidade que nós temos, roubar de nós a obediência que nós devemos. E esse é o estado mal do coração. Coração duro, coração raso, coração sufocado por espinhos. Ele não pode frutificar. Então Jesus, ele passa a nos mostrar o coração que Deus busca. O coração que Deus anseia, irmãos, é um coração fértil, frutífero. Veja o que ele diz no verso 20. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto, alguns 30 por um, outros 60 por um, outros 100 por um. Qual que é a diferença dos 3 primeiros tipos de solo e o solo bom que produz fruto? Qual a diferença? Somente uma coisa. O solo bom, o solo que dá fruto, ele ouve a palavra e acolhe a palavra. Ele não só ouve a palavra, não só acha bonita a palavra, ele acolhe a palavra, o solo é receptível, e ele se adequa à palavra que é lançada. Assim a palavra de Deus cresce, e a palavra de Deus dá uma boa colheita, 30, 60, até 100 por um. Qual é o ensino de Jesus para nós aqui, irmãos? O ensino é: ouça a palavra e acolha essa palavra. Quando nós caminhamos um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, Marcos, ele traz para nós uma outra parábola sobre um agricultor. Veja aí dos versos 26 a 29. Ele diz assim: disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão, que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Tente imaginar, irmãos, um agricultor, ele prepara a terra, ele semeia a semente, e o que ele pode fazer depois? Preparou a terra, jogou a semente, e agora? O que ele pode fazer? Há algo que ele possa fazer para a semente crescer? Não. Não há. Depois de terminar o trabalho dele, ele vai descansar, vai dormir. E enquanto ele está dormindo, algo maravilhoso acontece, a sementinha começa a brotar. Então, ele nem imagina como é que isso acontece. Era um grão, agora é uma planta. Meus irmãos, a vida está na semente. Quando chega o tempo da colheita, ele colhe os frutos. Há algo que nós podemos fazer para causar o crescimento da palavra de Deus nos corações em que essa palavra é semeada? Não. A vida está na palavra. O agricultor que semeia a semente no solo que preparou, ele não pode fazer a semente crescer.
ele não tem esse poder. O poder está na semente. Nós também não podemos fazer a semente crescer nos corações, nós não podemos fazer com que a palavra de Deus cresça nos corações, mas nós podemos preparar o ambiente do nosso coração. A vida está na semente. E entre essas duas parábolas, Jesus coloca diante de nós um ensinamento muito valioso, e esse ensinamento ele une essas duas parábolas. Está nos versos 21 a 25. Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Você sabe o que é candeia? Todos sabem o que é candeia. É uma lamparina, uma lâmpada movida a óleo e pavio, azeite, um combustível e pavio. E quando na roça se acendia uma lamparina, você não colocava ela debaixo da cama porque não iria iluminar nada. Não se colocava debaixo de uma mesa também porque não iria iluminar nada. E é exatamente isso que Jesus está colocando aqui. Não há o que ele possa fazer. Tá? Tudo bem? Fica à vontade, tá? Como é que você chama? Eduardo. Bom que você veio. Nós estamos falando sobre a semente, que é a palavra de Deus, e o coração nosso como a terra onde ele planta a semente, sabe? E às vezes, o coração, Eduardo, ele pode não estar preparado. O poder de crescer é a semente. Mas às vezes o coração está duro, então a sementinha não penetra. O diabo vem e toma. Às vezes só tem uma camada de terra e por baixo é pedra. E aí não tem raiz. O brotinho até aparece, mas vem o sol quente e murcha tudo. E às vezes tem espinho crescendo que sufoca a palavra, sabe? Quando a gente tem muita preocupação, muita ambição nessa vida. É assim. Então, nós estamos agora no ponto em que nós vemos que o poder está na palavra de Deus. E nós não podemos fazer nada para essa palavra crescer no coração das pessoas. O que nós podemos fazer é preparar o coração nosso para receber essa palavra, para que ela entre no nosso coração e fique. E a semente cresça dentro de nós, você entendeu? Então, isso, um coração, um terreno fofo, a terra fofa, para a semente crescer e brotar, exato. E aí, quando a gente vê o broto, a gente fica feliz, né? Olha o broto. E aí, Jesus coloca uma parábola, né? E ele diz, dos versos 21 a 25, será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha? Quem é que acende uma candeia para colocar debaixo da vasilha? Uai, não vai iluminar nada? Ou debaixo da cama? Aí ele fala, não deve ser colocada no velador? E ele prossegue, né? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse, dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas o que não tem, até o que tem, será tirado. Quando a palavra de Deus ela é lançada no nosso coração e ela frutifica, mais ela irá frutificar, mais nos será dado. Agora, se a palavra de Deus é lançada no nosso coração e não dá nada, até aquela que foi lançada, ela será tirada. Seja pelos passarinhos, seja pelo sol quente, ou seja pelos espinhos. É isso que Jesus está dizendo. O agricultor, ele prepara essa terra, ele lança a semente e ela cresce. Então, a grande ideia que Jesus está transmitindo para nós, irmãos, é que Deus, Ele está buscando corações que acolham a palavra dEle, corações que desejem e abracem a sua palavra.
Nós somos responsáveis pelo coração que Deus nos deu. Jesus está nos ensinando sobre o dever que nós temos de cuidar do nosso coração, para que a palavra seja acolhida e cresça e se manifeste em frutos na nossa vida. Quando Jesus nos ensina sobre essa luz revelada, o conhecimento dado, Ele está falando exatamente sobre esse dever. Nós somos responsáveis pela verdade que Deus Ele mostra a nós. Nós somos responsáveis pela vida que Deus revela a nós através da sua palavra. Esse ensinamento que une as duas parábolas é exatamente isso, o ensino da parábola do semeador dos solos, a parábola do agricultor, da parábola do agricultor que planta a semente, depois colhe, é sobre nossa responsabilidade sobre o coração. Ele não está falando para que nós pensemos em outras pessoas que poderiam ter um coração mais maleável para receber a palavra. Ele está falando de nós e da nossa responsabilidade diante da luz da palavra de Deus revelada. E ainda bem que Jesus está falando de corações, porque corações podem mudar. Há uma promessa, há uma profecia no Velho Testamento em que Deus diz: olha, eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Nossa esperança, ela está em que Deus transforma corações. Qual a diferença do bom solo e dos outros tipos de solo? Só uma coisa: ouvir a palavra e acolher a palavra. Há um padrão no solo favorável à palavra de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para provocar o crescimento da palavra de Deus, porque a vida está na semente. Mas nós podemos participar com Deus da preparação do coração. Nós podemos trabalhar o solo para que ele seja macio, para que ele seja profundo, para que ele seja livre de ervas daninhas. Deus fala conosco e nós aceitamos aquilo que Ele diz. Nós ouvimos, respondemos e a palavra de Deus cresce e frutifica. 2 vezes nesse trecho, Jesus ele nos diz a mesma coisa no verso 9 e no verso 23. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todos têm ouvidos para ouvir. A capacidade de ouvir, irmãos, é um dom do Espírito Santo. Se Ele tem nos dado ouvidos para ouvir, nós somos responsáveis pela verdade revelada a nós. Meus irmãos, Deus nos chama a responder em obediência ao que Ele nos tem mandado. Nós aqui ouvimos, e aqui é só o começo do processo. O que aqui nós ouvimos e aprendemos, nós devemos colocar em prática, imediatamente, e continuar nessa prática amanhã, depois e depois. Se não há essa prática, se não há essa sensibilidade, ou é porque o nosso coração está duro, ou é porque o nosso coração é raso, ou porque há muitos espinhos no nosso coração. Deus, Ele busca corações que acolham a sua preciosa palavra. Você e eu somos responsáveis pelo coração que Deus nos deu. Semana passada, eu contei para os irmãos o testemunho da doutora Ellen Roosevelt, e como esse testemunho tem impactado uma vida de oração, foi uma vida de oração e de amor às almas. E hoje eu quero novamente compartilhar com você o testemunho de Sophia Miller. Sophia Miller se converteu jovem e logo que se converteu, ela se filiou a uma junta missionária,
Ela veio para a região amazônica, solteira. Dizem que ela era bem pequenininha, assim. E eu conheci alguém que estava no culto em que ela se converteu, um culto ao ar livre em Nova York. E Sophia Miller veio sozinha, se embrenhou na selva amazônica, e ela trabalhou com tribos que ficavam às margens do rio Içana. E eu conheci um missionário que hoje trabalha com esse povo. E perguntei para ele se é assim mesmo que acontece lá. Ele diz: é exatamente assim. Porque Sophia Miller começou a trabalhar com aquele povo, proclamar o evangelho a eles. E ele disse que perguntou a um daqueles índios como que conheceram Sophia Miller no passado. Como que era trabalhar com Sophia Miller. Eles disseram que era terrível, porque ela não parava de trabalhar. Ela evangelizava de dia nas tribos e à noite, ela com uma lamparina, um lampião, numa canoa, enquanto os índios remavam, ela fazia traduções da Bíblia para as línguas nativas. E eles diziam: podemos parar? Ela: não, continue, nós precisamos chegar. E eles falaram que eles trabalhavam demais. Ela colocava eles para trabalhar. E assim Sophia Miller dedicou toda a sua vida a esse trabalho entre esse povo. Ainda há tribos indígenas. Esses dias eu assisti um documentário não evangélico num canal estatal, e eles mostravam as associações entre os ribeirinhos do Amazonas, e lá está o povo Curipaco, alvo do trabalho missionário de Sophia Miller, uma sociedade maravilhosa de cooperativismo. Eles produzem ali, eu não me lembro se é uma pimenta ou alguma coisa aromática, mas eles estão exportando isso já, e até hoje a FUNAI atesta que é o lugar onde há menos consumo de bebidas alcoólicas, drogas e crimes entre os povos nativos da Amazônia. Tudo porque uma mulher pequenininha decidiu obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que ela ouviu. Já no final do seu ministério, de volta aos Estados Unidos, ela foi entrevistada por um canal famoso. E qual é a pergunta que se faz aos missionários, né? A grande pergunta: como foi o seu chamado? Como foi o seu chamado? E eles esperavam ouvir aquele grande testemunho. E, para surpresa deles, Sophia Miller simplesmente disse: eu li um chamado e obedeci. Eu li uma ordem e obedeci. Não precisou de mais nada. Deus está buscando nossos corações, meus irmãos. Corações que ouçam e acolham a palavra. O que frutificou menos rendeu 30, mas outro rendeu 60, e outro rendeu 100. Irmãos, Deus nos chama para frutificar. Fomos chamados para as boas obras que o Senhor preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Que possamos ouvir a voz de Deus e obedecer hoje. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe.